Saudações, irmãos, paz e graça. Estamos aí no 9º livro da Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel. Qual a importância do livro do profeta Samuel? Qual a relevância dele para os nossos dias? Quem escreveu esse livro? Qual o seu propósito, conteúdo? Pois bem, o livro do profeta Samuel, na Bíblia hebraica, está unido. Primeiro e segundo livro estão unidos. Aqui, como eu estou fazendo um vídeo de cada livro, eu vou falar sobre o primeiro livro do profeta Samuel hoje, e no próximo vídeo eu falo sobre o segundo livro. Então, o primeiro livro do profeta Samuel foi escrito pelo próprio Samuel, pelo menos até o período da sua morte. Samuel, então, ele nasce como fruto de uma oração de Ana, esposa de Elcana, marido de Ana, e Penina. Penina era uma mulher que dava filhos e Ana não. Naquela época o homem poderia ter duas mulheres, né? Só para constar. E Ana, ela não conseguia dar filhos e então ela ora, ela busca a Deus. Eles subiam uma vez ao ano para cultuar a Deus em Siló. O tabernáculo havia sido montado ali, então eles eram tementes a Deus. Elcana era temente a Deus e Ana também, e ela faz esse voto. Deus ouve a oração de Ana, ele concede um filho que ela dá o nome de Samuel. E aí ela cumpre o voto, leva Samuel após tirar ele do peito, após desmamar ele, para que ele sirva no tabernáculo. Todo levita deveria começar a servir no tabernáculo a partir de 25 anos. O sacerdote era a partir de 30 anos. Por isso que Jesus ele foi batizado aos 30 anos, para iniciar o seu ministério. Pois bem, mas todo levita poderia começar com 25 anos. Samuel começa muito antes, por volta de 3 anos ali, que foi o período em que ele desmamou, ele já começou desde pequenininho a observar como que era o culto lá no tabernáculo. O contexto espiritual nessa época era um caos total. Eli era o sumo sacerdote, então Eli era aquele que apresentava lá os sacrifícios diante de Deus, entrava no Santo dos Santos. Só que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles não respeitavam a Deus, não respeitavam a lei de Deus, não respeitavam o tabernáculo de Deus e não respeitavam nem o povo. Eles profanavam a oferta, eles se deitavam com as mulheres que vinham servir ali na porta da tenda, do tabernáculo, e a gente vê isso no capítulo 2, verso 22, do primeiro livro do profeta Samuel. Todos esses pecados, e Deus estava irado com Eli, porque Eli não repreendia os seus filhos, e todo Israel via aquela bagunça, aquela zona total na casa de Deus. Nesse contexto surge o profeta Samuel, que vai ser um homem separado para poder então fazer a vontade de Deus. E o livro tem como propósito narrar toda essa história, que vai do período dos juízes até o estabelecimento da monarquia. É um contexto também onde o povo de Israel está em constante guerra com os filisteus. Então ali a gente vê esse período de guerra externa e guerra interna, onde havia uma apostasia, ou seja, eles não estavam levando o culto, a lei de Deus a sério, e ainda tinha os filisteus que oprimiam a Israel. E nesse período o povo também rejeita a Deus como Senhor e começam a pedir um rei. Samuel ele cresce diante dos homens e diante de Deus, é um homem diferenciado, e através dele Deus unge Saul. Deus fala para que ele unja Saul, um homem bonito, um homem forte, né, segundo aquilo que os israelitas estavam buscando. Só que, num dado momento, até Saul também passa a não ouvir a ordem de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e passa a fazer a coisa do seu jeito. Por exemplo, eles eram para ter destruído os amalequitas, Deus ordenou para que ele destruísse os amalequitas, porque
os amalequitas haviam pelejado contra o povo de Deus, quando o povo de Deus estava saindo lá do Egito, e Saul simplesmente ele desobedece, ele não obedece, e ele ainda negocia, ele mantém o rei vivo e ele fica lá com parte dos animais que Deus havia ordenado para que desse cabo de tudo. Ele não obedece. E aí Deus fala, ó, visto que Saul ele rejeitou a minha palavra, eu também estou rejeitando ele. E nesse contexto surge o rei Davi. No capítulo 16 do livro, Deus ele, então dá ordem para que o profeta Samuel unja Davi. Davi que não tinha a aparência, não tinha o físico de Saul, mas era um homem segundo o coração de Deus. No capítulo 16, então, temos a unção de Davi. No capítulo 17, a gente tem uma história famosa da vitória de Davi sobre Golias. Capítulo 18, tem a amizade de Davi com Jonatas. Capítulo 24, Davi ele está sendo perseguido, ele tem a chance de matar Saul, mas ele não faz isso. Capítulo 25, temos a história ali, né, como foi explanada ali na escola dominical do domingo passado, sobre Davi e Abigail. No capítulo 28, Saul ele consulta uma feiticeira para saber qual era a vontade de Deus, depois que Samuel já tinha morrido. Então, Saul ele cometeu uma série de erros. Ali no capítulo 18 de Deuteronômio diz que eles não deveriam consultar feiticeiro, nem bruxo, nem deveria permitir obra de feitiçaria em Israel. E a gente vê como que o rei Saul, ele se desviou completamente da vontade de Deus. E o livro do profeta, primeiro livro do profeta Samuel, termina no capítulo 31 com a morte de Saul. Irmãos, nesse livro a gente vê o surgimento do primeiro rei e a queda do primeiro rei, e como consequência dele ter rejeitado a palavra do Senhor. Quando rejeitamos a palavra de Deus, nós estamos rejeitando o seu governo sobre a nossa vida. Então, irmãos, que nós venhamos a nos sujeitar à palavra de Deus, para que ele possa verdadeiramente reinar sobre nossas vidas. Deus te abençoe e até breve.